Olá, solicitante de visto americano, tudo bom? Meu nome é David, sou despachante especializado em visto americano aqui da Nau Vistos e hoje vim trazer para vocês perguntas mais frequentes sobre o processo de visto americano que alguns solicitantes enviaram no nosso Instagram, no nosso Facebook, então nós separamos algumas aqui para poder esclarecer aqui para vocês, talvez alguma delas podem te ajudar. Vamos lá? Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos para nos ajudar. Uma dúvida aqui de José Augusto de Porto Alegre. A entrevista do visto americano é feita em inglês? José Augusto, não é obrigatório você falar inglês para você solicitar o visto americano. Inclusive, a maioria das pessoas que solicitam o visto americano e conseguem o visto, elas não falam inglês. Então, assim, a entrevista, respondendo a sua pergunta especificamente, ela só pode ser feita em inglês se você colocar no seu formulário DS-160 que você fala inglês. Não é possível você falar o nível do seu inglês no formulário. No formulário a pergunta é se você fala outro idioma. Se você colocar o inglês, você corre sim grandes chances de ter a sua entrevista feita em inglês. Agora, se você não colocar, ela vai ser feita em português, fique tranquilo quanto a isso, tá bom? Vamos para outra pergunta aqui. Raimundo Café de Bragança Paulista pergunta qual a validade do visto americano. Raimundo, depende do tipo de visto, que você não especificou o visto americano, né? Existem vistos de trabalho, de estudante, de turista, entre mais de 20 outros tipos de vistos. Então, cada um tem a sua validade. Vou falar sobre o visto americano de turismo, tá? Que normalmente é o mais comum aí, que o pessoal tem mais dúvida. A validade comum do visto americano, tá? Normal do visto americano de turista, ela é de 10 anos, mas não quer dizer que você possa ficar 10 anos. Ele é válido por 10 anos e você pode permanecer nos Estados Unidos normalmente no máximo até 180 dias. O prazo que você vai saber quanto tempo você vai poder ficar nos Estados Unidos, você só vai saber quando você chegar lá na imigração. Então você, na imigração, eles normalmente vão bater um carimbo ali no seu passaporte informando o prazo que você pode ficar, ou se não baterem um carimbo, eles simplesmente vão cadastrar no sistema ali em 94, que é um sistema que eles têm de entrada e saída de pessoas, e te informar ali, ó, estamos dando para você uma permanência de 180 dias, que é a mais comum, 180 dias. Mas existem casos, às vezes, que eles dão 10 dias, uma semana, não é o mais comum, mas pode acontecer, tá? Vamos para a próxima pergunta. Agora temos uma pergunta aqui do César Akira de Manaus. Quanto tempo posso permanecer nos Estados Unidos com visto americano de turista? Essa pergunta, a resposta está praticamente na pergunta anterior, que foi falado sobre a validade do visto. O visto americano de turista, ele permite que você fique normalmente até 180 dias nos Estados Unidos, tá? Aí você pergunta, Davi, então eu posso ficar 5 meses lá e voltar? Se te der essa permissão na imigração, você pode. Agora, o que é importante ter em mente? Quando você foi lá na entrevista do visto americano e solicitou ali, bateu um papo com o cônsul, provavelmente para você ter tido esse visto, você não falou que ia ficar 5 meses, porque você tem que falar que trabalha, que está aqui no Brasil, que tem vínculos, né? Você demonstra um vínculo aqui. E é estranho você ter vínculos aqui, uma vida aqui, né? Um trabalho, as coisas para seguir e ficar 5 meses lá. Então, assim, poder ficar, se você tem um visto, você pode. Mas existem muitos casos, por exemplo, que numa segunda volta a imigração acaba questionando a pessoa ali. Por que você vem aqui e ficou 5 meses, 3 meses, o que você fez, como você se virou? Então é tudo questão de argumento. Eu vim porque eu estava cuidando de uma tia minha que mora aqui, é cidadã americana, eu vim porque eu tirei um ano sabático e fiquei, enfim. É questão de argumento, conversar, mas respondendo diretamente à pergunta, que é o tempo de permanecer com o visto americano de turista, isso você vai saber na hora que você chegar nos Estados Unidos na imigração. É lá que o agente de imigração vai te falar, ó, estamos te dando 1 mês, 2 meses, normalmente são 180 dias que eles acabam dando ali para você.
Próxima pergunta aqui, Rayane Belar, de Mato Grosso. Devo comprar passagem e reservar hotel para solicitar o visto americano de turista? Não. Isso é uma das dúvidas mais comuns referente ao visto americano de turista, porque antigamente, quando eu digo antigamente, pessoal, ali na década de 90 ali, era bom você ter passagem comprada, reserva em hotel. Isso teoricamente demonstrava para o consulado americano que você tinha intenção de voltar. Para quem não sabe, o povo brasileiro é um dos povos que mais moram ilegal nos Estados Unidos. Então, hoje em dia isso não interfere. Na verdade, pode mais prejudicar. O próprio consulado americano mesmo orienta a não comprar passagem nem reservar hotel antes de ter o visto americano em mãos, tá? Então, respondendo a sua pergunta, Rayane, não é preciso, tá? E o próprio consulado americano não aconselha a fazer isso, até porque não tem como ter certeza se você vai ter o visto americano ou não. Outra pergunta aqui é da Mônica Helena de Souza, de Goiás. Tem um bebê de 6 meses, ele precisa do visto americano? Mônica, todo solicitante, independente da idade, para entrar nos Estados Unidos, tá? Exceto raras exceções em casos específicos, precisa sim de um visto americano. Mesmo se o seu bebê tiver 1 mês de vida, ele precisa ter um visto americano se vocês estiverem indo passear nos Estados Unidos, tá? É lógico que o processo dele, ele não precisa comparecer à entrevista, né? Ele é um pouco mais específico, mas em termos de documentação e taxas e agendamentos, exatamente igual ao processo de um adulto, tá? A única diferença é que ele é isento de entrevista, então meio que vai no embalo ali dos pais, tá bom? Se os pais tiverem o visto, normalmente o bebê vai sair. Se os pais tiverem o visto negado, normalmente o bebê vai negar também, tá bom? Outra pergunta aqui, uma pergunta bem interessante do Carlos Rogério, de Brasília. O Carlos pergunta: preciso tomar vacina para viajar aos Estados Unidos a turismo? Carlos, não é necessário, tá? Se você estiver indo a turismo, não é necessário você ter o visto, ter a vacina. Por exemplo, estava ocorrendo um caso que teve agora aquela questão da febre amarela, né? Aquela epidemia. Então, em muitos casos de pessoas que iam viajar para os Estados Unidos com escala no Panamá, que era uma epidemia muito grande, ali sim estava precisando. Quem fosse sair do aeroporto ali no Panamá durante a escala, esse tipo de coisa, aí precisava. Agora, se você vai direto, não é esses casos de crises, né, de epidemias que acontecem, não é necessário, tá? A vacina normalmente são para vistos de imigrante, pessoas que realmente estão migrando lá com visto de noiva, esposa, parente, entre outros tipos de visto, tá bom? Vamos ver outro aqui. Outra pergunta aqui, que também é uma pergunta bem comum. Na verdade, nós separamos as mais comuns aqui, né, as maiores dúvidas aí para facilitar para vocês também. Jéssica Cacilda, ela pergunta: posso estudar com visto americano de turista? A pergunta é: legal, você pode, dependendo do caso. Então é assim, existe um visto americano específico para estudos, né, que é o visto americano para estudante. Então pode ser, aí tem que ver, dependendo do estudo, tipo que se enquadra, se é visto F, M, né, outra categoria. Mas com visto de turista você pode fazer cursos rápidos, cursos que tenham duração menor de 90 dias e cursos que tenham menos de 18 horas semanais. Se por um acaso o curso intensivo de inglês que você quer fazer, ou se for um outro tipo de curso, ele tiver 19 horas semanais, você já precisa de um visto de estudante. Agora, se ele tiver menos de 90 dias e menos de 18 horas semanais, você pode fazer sim com um visto de turista, e é sempre bom você levar ali no dia da entrevista a sua carta, né, do fechamento que você teve com a escola, ou mesmo que não esteja fechado, porque não é aconselhável você fechar, você levar ali a conversa, o que foi tratado com a escola, o que vocês estão conversando, tá bom? E lembre-se, sempre que você for fechar um curso,
Você pode fechar na palavra, escrito, mas nunca é bom você já deixar tudo pago antecipadamente, esse tipo de situação, porque você não sabe se o seu visto americano de turista vai ser aprovado. Vamos para outra pergunta aqui, que é uma pergunta que a gente escuta bastante no dia a dia. João Roberto de Manaus. O João pergunta: posso trabalhar com visto americano de turista? João, a resposta é bem objetiva, não. O visto americano de turista, o próprio nome, ele já avisa, é para turistar, passear nos Estados Unidos. Para você trabalhar nos Estados Unidos, existe o visto americano de trabalho mesmo, tá? Que existem várias categorias, inclusive no nosso site. Se você quiser, dá uma olhadinha, o link está aqui na inscrição, aqui tem um artigo legal falando sobre trabalho, vários tipos de vistos que você pode estar solicitando e como funciona para você estar solicitando esse tipo de visto, tá? Todos sabemos, né, todo mundo sabe que tem muito brasileiro que trabalha com visto de turista nos Estados Unidos, mas isso não é legal, tá? Tanto moralmente como ali pela lei, tá? Porque existem sim formas que você consegue ali um visto de trabalho, consiga trabalhar nos Estados Unidos aí de forma legal. É que muitas pessoas infelizmente não procuram nem saber como que funciona, onde eu posso me inscrever, o que eu posso fazer e acabam optando pelo mais fácil, mas o que adianta você ir mais fácil e acabar ficando ilegal num país, né, praticamente preso. Então não normalmente é bom você pesquisar um pouquinho, dar uma olhadinha no nosso site, tem várias explicações bacanas. Eu costumo falar assim para as pessoas, eu pego muito solicitante aqui que fala assim, mas é difícil eu ter um visto de trabalho. E aí eu dou um exemplo, né? Por exemplo, você que está assistindo aqui esse vídeo, você mesmo deve ter vontade de ganhar na Mega Sena, não tem? Então, mas você joga para ganhar? Não. É a mesma coisa no visto de trabalho. Tem muita gente que às vezes pode estar assistindo esse vídeo que pretende mudar de país, trabalhar nos Estados Unidos, mas como que você vai conseguir um visto de trabalho se você nem sabe como funciona? Um exemplo, existem trabalhos de verão que às vezes você pode ficar lá alguns meses lá e retornar, já voltar com dinheirinho aqui pro Brasil. Então assim, que você se inscreve, então é importante, se você tem essa vontade, você participar de blogs, seguir canais do consulado, da embaixada, da imigração, blogs relacionados ao assunto, consultar um especialista, porque existem as formas adequadas para esse tipo de caminho, tá bom? Outra pergunta aqui interessante de Maria Luísa, de Santos, Praia de Santos. Qual o visto mais fácil de tirar? Solicitante, não existe um tipo de visto mais fácil de tirar. O que existe é vários tipos de visto americano e cada um é para um propósito que você quer ir lá para os Estados Unidos. Então assim, mas eu quero o mais fácil. Não é o mais fácil. Se você quer ir para estudar, você tem que ir com visto de estudante. Se você quer ir trabalhar, você tem que ir com visto de trabalho. Se você está indo passear, você vai com o de turista. Cada um deles tem o seu critério. Claro, tem uns com mais, outros com menos, mas cada um tem sua burocracia e suas exigências ali. Então assim, não existe um visto mais fácil para tirar. O que existe é você saber o que você quer fazer lá, se você vai passear, trabalhar, estudar, visitar um parente e pedir o visto adequado do que você pretende fazer, tá? Outra dúvida legal aqui, Roberval Domingues de Florianópolis. Estou tirando o visto com a minha esposa e meus filhos. Cada solicitante precisa fazer um agendamento separado? Roberval, você pode fazer um processo familiar, inclusive, que é o aconselhável, tá? Porque se vocês fizerem agendamentos separados, criar uma conta para cada um, fazer tudo separado, existe possibilidade de vocês fazerem entrevistas separadas. Normalmente vocês vão fazer entrevistas separadas. E o que isso é ruim? Às vezes, por exemplo, você pode ter ótimos vínculos, ótima situação aqui no Brasil e sua esposa não. Vamos supor, ou ao contrário, tá? Sua esposa tem ótimos vínculos e você tem menos. Às vezes pode ser que aprove de um e negue do outro. Então, normalmente, quando é família, assim,
O ideal é vocês fazerem um processo em conjunto, todos na mesma conta. Será feito um agendamento só para toda a família e todos vocês vão participar juntos da entrevista no mesmo guichê. Inclusive também vão juntos no CASV para tirar foto ali, colher impressões digitais, tá? Essa sempre é a melhor maneira para você estar solicitando o seu visto em família. Outra pergunta interessante aqui, solicitante. Essa aqui é do Luiz Pinto, de São Paulo. A pergunta é: estou em São Paulo e preciso ir em 2 lugares. Como funciona? Luiz, esses 2 lugares, um chama CASV, que é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, tá? E outro é o Consulado Americano, que é onde você vai fazer sua entrevista. O CASV, o que é o CASV, para você entender um pouquinho melhor? O CASV, ele é uma espécie de triagem do Consulado Americano, tá? Antigamente, tudo era feito direto no consulado. Então, muitas pessoas chegavam lá com o documento errado. Então, você imagina o cônsul, um cara ocupado que atende ali 2, 3 mil pessoas por dia, tendo que conferir documento, parando, a fila ficando maior, demorando. Então, fizeram o CASV justamente para ser uma triagem, para tudo chegar mais bonitinho ali na mão do cônsul no dia da entrevista. Então, quando você vai no CASV, você leva seus documentos, sua DS-160, seu agendamento. Lá eles vão tirar uma foto sua, cadastrar no sistema, vão tirar suas impressões digitais, cadastrar no sistema e no número da sua DS-160, para quando você chegar lá no consulado americano da sua entrevista, e eles baterem o laser no código de barras ali na sua DS-160, já vai aparecer sua foto, suas digitais cadastradas e o preenchimento completo da DS-160. Então, a partir dali já começa a entrevista, agilizando a fila, o andamento, tanto para você como o pessoal que está esperando ali, tá? Vale a pena lembrar que atualmente, esse vídeo está sendo feito agora no mês 4 de 2019. Então, vale lembrar, tá, que em Porto Alegre é a única cidade que não tem CASV. Tudo é feito direto no consulado americano. Tá? Devido a não ser muito movimentado como as outras cidades. Agora, em São Paulo, Recife, Brasília e Rio de Janeiro, são 2 etapas: CASV no endereço e consulado em outro. Tá? Então, se atentem também no endereço, porque ambos os locais, em todos os lugares, você consegue fazer tudo em um dia. Só que, por exemplo, São Paulo é aconselhável agendar com pelo menos 3 horas de diferença um do outro, devido a ser longe, ter trânsito. Em Brasília já é mais perto, então dá para agendar com um tempinho menor, então tem que ficar atento com isso, tá? Dá uma consultadinha no Google, nos mapas aí para você se localizar e fazer tudo certinho os agendamentos das 2 etapas, tá bom? Outra pergunta interessante aqui é da Margarete Tapioca, de Suzano, São Paulo. O nome é interessante. É verdade que com visto americano de turista eu posso entrar no Canadá? Margarete, não é verdade. Tá? O visto americano é para os Estados Unidos, o visto canadense é para o Canadá. O que existe, né, são países diferentes. O que existe é um documento que se chama ETA, que é uma autorização eletrônica, é um benefício, né, que é um acordo entre o Canadá e os Estados Unidos. Então, todo mundo que tem o visto americano de turista tem a possibilidade de fazer essa solicitação no próprio site do consulado canadense e pedir esse ETA, que vai ser analisado ali na hora. Normalmente é pré-aprovado, tá? Ele tem alguns requisitos, claro, você nunca pode ter tido um visto canadense negado, problemas com a imigração canadense, mas normalmente ele é pré-aprovado. Então, por isso, quem tem o visto americano e consegue esse documento chamado ETA, consegue sim entrar no Canadá ali a turismo, tá? Por vias aéreas. Por vias aéreas. Lembrando, o César aqui do nosso departamento de processos, eles avisou que é verdade, por vias aéreas, tá? Você não pode ir com um ETA ali e entrar de carro numa viagem dos Estados Unidos para o Canadá, por exemplo. Aí você precisaria de um visto americano, tá bom? Uma outra pergunta aqui, para encerrar hoje, uma pergunta interessante aqui, que é do Gerson Luz de Ubatuba. Sou pastor de uma igreja evangélica aqui no Brasil e tenho o direito de solicitar o visto americano religioso. Qual o próximo passo?
Gerson, na verdade você não tem o direito de solicitar só por esse motivo, tá? Não é assim que funciona o visto religioso, tá? Se inscreva no nosso canal, eu vou fazer um vídeo explicando mais sobre esse tipo de vídeo para você poder entender melhor e quem quiser também entender melhor. Mas assim, realmente existe o visto religioso, que é o visto R. O R1 é para quem está pedindo, o R2 para acompanhante. E não é porque você é pastor de uma igreja aqui no Brasil que você pode pedir esse tipo de visto, tá? Não é isso, não é assim que funciona. O visto religioso, para iniciar, ele começa dos Estados Unidos. Então, um pastor de uma igreja que você frequenta aqui no Brasil, que tem alguma ligação, algum contato com uma matriz ou uma filial da mesma igreja lá, ou pode ser até igreja diferente, mas que tenha contato ali, né, alguma integração com uma instituição religiosa lá nos Estados Unidos, então o pastor lá nos Estados Unidos, tá, o responsável da igreja lá, que vai ter que ir lá na imigração e falar, ó, tem um amigo meu aqui, o Gerson, que ele é pastor lá no Brasil, e eu gostaria que ele viesse para cá para uma missão religiosa, enfim, ele vai explicar, a imigração vai dar uns formulários lá pedindo dados da igreja, de lá, dados seu aqui no Brasil, dados do responsável da igreja, e tudo isso vai para uma análise, tá? Se eles verem que tem realmente vocês têm algum elo, né, tem alguma ligação, esse tipo de situação, eles normalmente vão aprovar e vai ser uma petição, né, que é um documento, resumindo assim, mais basicamente, é um documento que vai vir com um número de protocolo, tá? Com esse documento aqui no Brasil você consegue pedir o visto americano religioso, tá, Gerson? Não é só porque você é pastor, você iria aqui no consulado e falar assim, ó, quero um visto religioso. Não é assim, essa é a forma que eu expliquei, tá bom? Então, pessoal, o vídeo de hoje foram essas informações, espero ter ajudado vocês em pelo menos um pouquinho, se ajudou pra mim aqui, pra gente da Nalvistos já vale bastante, tá? Se você ainda tem dúvida em alguma questão aí sobre qualquer tipo de visto, a Nalvistos, ela tem um blog, o link tá aqui na descrição, tá? Que é uma página de dúvidas. Então ali, além de ter várias dúvidas, tem mais de 1000 dúvidas respondidas ali de pessoas que andam perguntando pra gente há muito tempo. Se não tiver a sua dúvida, você pode digitar lá, escrever o que você quiser, que vai ser um prazer responder. Respondemos sempre o mais breve possível aí as dúvidas que você tiver aí referente ao processo do visto americano. Tá bom, solicitante? Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.